Transmissão ao vivo da missa semanal. Oferecimento Campovita, uma nova identidade para o seu agronegócio. Claudiomar Bocalon, proprietário da Madeireira Bocalã, uma força a serviço da produção em Chapadão do Sul e região. Comendador Júlio Alves Martins, fundador e colonizador de Chapadão do Sul. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Estamos no último domingo da Quaresma do ano de 2015. Quarto domingo. Domingo próximo já celebramos o domingo da Semana Santa, o domingo de Ramos. Nos abre a Semana Santa, aonde nós iremos fechar esse tempo dos 40 dias, culminando com tudo aquilo que nós estamos vendo e nos preparando, como Jesus disse hoje no Evangelho: a minha hora já chegou. O chefe deste mundo será expulso, contando da morte que ele ia morrer pregado na cruz. Jesus, na festa anual, no templo onde ele se encontrava, chegaram essas pessoas e queriam ver Jesus, queriam conhecer Jesus. E dirigiram-se a André. E André então chamou outro companheiro e foi dizer a Jesus, aonde então ele começa a fazer esse discurso. Ver Jesus. E como nós podemos ver Jesus hoje? Em que lugar, em que situação nós podemos ver Jesus? Através do próximo. Nós vemos a imagem e semelhança de Jesus. Num doente, num maltrapilho, num andarilho, ou sei lá, num leproso, num aidético, num drogado.
numa pessoa necessitada, em qualquer um nós poderemos ver Jesus, imagem e semelhança de Jesus. Jesus nos conta esta parábola do grão de trigo. Se o grão de trigo não morre, ele não nasce e não produz. Ele continua sendo somente um grão de trigo. Como nós temos conhecimento, porque moramos numa área rural, aonde a agricultura predomina, e são semeados os grãos, e os grãos nascem e produzem muitos frutos. Deixou de ser um grão, passou a ser uma árvore, e esta árvore produziu muitos frutos. E Jesus termina dizendo que se nós se apegamos à nossa vida, nós vamos perdê-la. O que é apegar a nossa vida? Nós não queremos sair de nós mesmos, queremos permanecer no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, na nossa omissão, na nossa pouca fé. Não produzimos frutos. É sair da casinha e ir anunciar a boa nova do Reino de Deus. É morrer para o comodismo, é renascer para uma vida nova, uma vida através desta aliança que nós ouvimos na primeira leitura que Deus fez conosco. Uma aliança eterna, não é uma aliança passageira. É uma aliança onde que nós conhecemos esse Deus. Já nascemos com instinto cristãos, sabendo que somos obras divinas. Se nós permanecermos somente nos nossos desejos e anseios e não abrimos para o projeto de Deus, nós vamos perder a nossa vida. Nós não somos capazes de transmitir aos outros a boa nova do Reino de Deus. Se nós se apegarmos somente à nossa vida, nós não vamos ver as maravilhas de Deus acontecendo ao nosso redor e em nós mesmos. Não seremos capazes de dar um passo adiante em busca desse Deus. Talvez possamos até nos colocar no lugar dele, querendo ser um Deus. É necessário morrer para viver. É necessário nos converter para conhecer a Deus. Se não convertamos, nunca nós vamos conhecer a Deus como deveríamos e como devemos conhecer profundamente. Nunca vamos conhecer o significado de Jesus vir ao mundo e ser crucificado por amor a nós. Aonde todos os que sofrem nesse mundo também são crucificados como Ele. Jesus veio trazer a vida e vida em abundância, para que todos possam viver. Morrer para a vida é viver para Deus. É colocar as coisas do mundo em último plano. Os prazeres, as vaidades, o orgulho, a falta de amor, falta de perdão. É colocar Deus em primeiro lugar. Estamos buscando esta conversão e estamos morrendo para a vida que tanto valorizamos. A vida matéria, que vai para o cemitério, vai para o chão, e o chão consumirá. E a vida que Deus quer que nós vivamos? A vida espiritual. Como é que nós alimentamos esta vida? Como é que nós a buscamos? Aonde nós a encontramos esta vida? É através das orações, é através das obras boas que praticamos, é morrer para os anseios e desejos mundanos e nos enriquecer espiritualmente através da Sagrada Escritura, através
do Santíssimo Jesus Cristo na Eucaristia. É saber que nós somos como um verme. A qualquer hora podemos apagar, podemos deixar de viver. Mas se nós cremos em Jesus, nós vamos continuar vivendo como Ele. Nós vamos ressuscitar da morte para a vida. E esta conversão leva-nos a vivenciar uma vida no amor de Deus, na companhia de Deus e dos seus anjos e seus santos. E devemos fortalecer esta aliança que Deus fez eternamente conosco, coroou com esta aliança, com a sua vinda do seu Filho ao mundo, com a sua morte e com a sua ressurreição. A vida para todos, e especialmente para aqueles que nele creem. O profeta Jeremias, um dos maiores profetas da Bíblia, um profeta que foi seduzido, Deus o seduziu desde o ventre de sua mãe. Deus o seduziu, não deixou ele casar, para viver somente para Deus. Um profeta que pregava com autoridade e com sabedoria a boa nova do Reino de Deus. Um profeta que era perseguido, que armavam armadilhas para apanhá-los em contradição, que ao chegar ao ponto de dizer para Deus: não quero mais, chega, é muito sofrimento, é muita perseguição, é muita falsidade. Mas ao mesmo tempo que ele pensava assim, voltava atrás e continuava novamente com sua missão que Deus confiou a ele. Assim também somos nós. Quantas vezes nós, diante de certas situações que nós enfrentamos, ou seja numa pastoral, num grupo, num movimento, ou seja no ministério sacerdotal, dá um desânimo e fala assim: Senhor, já chega. E parece que acabar de falar aquilo, Deus nos reergue novamente e nos fortalece para continuar caminhando. Assim foi o profeta Jeremias, e assim são os profetas de hoje, assim seremos nós hoje, se nós cremos nesta aliança de Deus, se nós cremos na ressurreição de Jesus. Somos nós enviados hoje ao mundo, porque Deus está em nós, e nós também teremos que estar com Deus. Deus é o Emanuel, o Deus que caminha conosco, e nós devemos caminhar também com esse Deus. As fraquezas serão fortalecidas, as tristezas acabarão, as dores desaparecerão, a preguiça vai embora, o comodismo acaba. É esse Deus que nos anima e nos reanima para continuarmos junto com eles, porque somos seus filhos e filhas. E Ele, como o Pai bondoso que é, quer ver todos unidos e reunidos ao seu redor. Esse Pai que tem uma misericórdia infinita, como a leitura nos relata, que perdoa todos os pecados, desde que nós nos arrependemos e a Ele nós recorremos. Esse Pai que acolheu o filho pródigo de braços abertos, beijando, dando a Ele o que de melhor ia. É esse Deus que nós temos. É esse Deus que vem ao nosso encontro. É esse Deus que caminha conosco. É esse Deus que nos fortalece para que nós possamos reanimar nos momentos de desânimo. É esse Deus que nos ensina a seguir os passos de seu Filho Jesus, para que nós possamos um dia chegar também aonde Ele chegou. Renovemos nossa fé.